Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido Assis. Agradeço as inscrições, as últimas inscrições que tivemos. Já estamos com 340 inscritos e vamos aumentar. Peço para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dê like, faça o seu comentário, compartilhe, assim você estará contribuindo e muito para o fortalecimento desse canal. O que eu quero falar aqui hoje para vocês diz respeito sobre a prisão primeiramente da Sarah Giromini, né, que é a famosa Sarah Winter, né? Então eu quero iniciar falando sobre ela, sobre essa prisão que aconteceu, que inclusive foi ontem, né? A prisão que aconteceu pela Polícia Federal, mas o mandado de prisão provém do Supremo Tribunal Federal, né? Pelo ministro Alexandre de Moraes. Posteriormente, eu também quero fazer aqui um comentário sobre o ministro da Educação. Começando pela Sarah. Polícia Federal, então, né, que foi ontem, Polícia Federal prende Sarah Giromini e mais 5 em investigação sobre atos antidemocráticos em Brasília. Para muitos que talvez não tenham conhecimento, essa Sarah, que é a Sarah Winter, é uma dessas que lidera, né, que está à frente do chamado lá os 300. Os 300, esse grupo dos 300, são aqueles grupos bolsonaristas, né, que primeiramente quando eles iniciaram essa movimentação deles, eles foram lá para frente do STF, com acampamento, aquela coisa toda, e depois eles acabaram assim se concentrando, né? Depois que eles foram retirados ali do STF, eles acabaram concentrando ali mais de frente o Palácio do Planalto. E acontece que o governador lá, né, do Distrito Federal, ele pediu, né, para a polícia para poder retirar o acampamento dos 300 lá de frente do Palácio do Planalto. Isso aí foi todo um alvoroço também nas redes sociais e assim por diante. E uma coisa também que a gente precisa lembrar é assim, que esse grupo, enquanto eles estavam ali, né, próximo ali do Palácio do Planalto, estou tentando me lembrar aqui que dia que foi que eles fizeram isso, mas foi por esses dias, né? Se eu não me engano, foi no final de semana, aonde eles soltaram fogos, né, de artifícios para o lado, por exemplo, do STF. Então são grupos assim que xingam os ministros do STF, que pede prisão dos ministros do STF e que pedem também assim um fechamento do Congresso, né? Então são grupos assim que eles acabam agindo de uma forma assim muito agressiva, né? Usam muito assim da agressividade tanto no discurso, um discurso assim totalmente agressivo. Tanto é que a Sarah Winter, se vocês derem uma olhada na internet, vocês vão ver foto dela com armas na mão, né, de um lado e do outro assim, bastante complicada. Até o ponto assim de repente ameaçar com ameaças de mortes, né? Pessoas que são contrárias a esse grupo, e o STF que tem estado assim mais na mira, né, desse grupo. O Alexandre de Moraes, por exemplo, a própria Sarah ameaçou ele, dizendo que inclusive ia dar até umas porradas no Alexandre de Moraes. Então ela sempre se colocou assim como uma pessoa assim, como se fosse uma pessoa perigosa, né? Então a Sarah, ela está respondendo assim por crimes, né? Por crimes graves, tá? Apesar que dizem que essa prisão ela é uma prisão provisória, né? Que mais ou menos de 5 dias que ela deverá ficar presa. Aí tem um comentário aqui do irmão dessa Sarah, né?
o irmão da Sara, que ele chega assim a afirmar, olha aqui, irmão afirma que Sarah Winter não pode viver em sociedade e se diz feliz com a prisão. Então é o Diego Giromini classificou a ação da Polícia Federal como extremamente positiva e comparou a Sarah a Suzanne von Richthofen. Não sei se vocês lembram da Suzanne Richthofen, né? Que foi aquela que matou os pais, né? Que esteve presa. Então o irmão da Sarah está fazendo esse comparativo, né? É como se ela fosse assim, uma pessoa tão perigosa para a sociedade, que melhor que ela fique presa. Então, esse é o assunto que eu queria tratar a respeito da Sarah. Agora eu vou trazer aqui sobre o Weintraub. O Weintraub está agora passando por um momento muito prestes, né, a sua possível, né, quando a gente fala assim, a possibilidade de ser demitido, porque isso ainda não aconteceu, e às vezes pode ser que de repente tenha qualquer coisa aí que ele não seja demitido, tendo em vista que existem grupos, né, do próprio governo Bolsonaro, inclusive deputados, né, lá do Congresso, que são defensores, aquela coisa toda, que estão aí lá no pé do ouvido, né, do Jair Bolsonaro, para que o Weintraub não seja demitido. A questão da demissão dele, eu sempre acredito assim que tem a ver com pressões, muitas pressões da própria sociedade. E a gente sabe muito bem o porquê. E o próprio Bolsonaro, né, apesar que eu sempre acho assim que o Bolsonaro ele tem assim um apreço muito grande pelo Weintraub, porque eu acredito assim que muita coisa que o Weintraub fala vai de encontro mesmo, né, com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro em alguns momentos, né, vem na imprensa dizendo que o Weintraub é menos educado do que ele, que aquela fala dele lá na reunião dos ministérios, o Bolsonaro se diz assim que não agradou, né, que ele exagerou essa coisa toda, mas no fundo, o Bolsonaro tem sim um apreço, a meu ver assim, pelo Weintraub. Essa questão, por exemplo, de pedir a demissão dele, a meu ver, tem muito assim, de pressão mesmo da sociedade. Apesar de que, cá para nós, gente, a demissão é muito difícil com um governo igual esse a gente esperar que venha qualquer coisa boa, qualquer coisa interessante. Pensem bem para vocês verem. Uma demissão como essa é colocado outro que muitas vezes pode ser até pior do que o Weintraub. Uma outra coisa também é que de repente, se o Bolsonaro ele mandando o Weintraub chispar, ele pode colocar um outro general, né, como ele vem militarizando, né, todo o seu governo, de repente um outro general possa, né, fazer também parte, né, entrar nesse Ministério da Educação. O que seria uma coisa assim terrível, como já está sendo terrível, né, com esse ministro, porque esse ministro, eu sempre digo assim que é um ministro da deseducação e não da educação, porque não tem muito o que explicar, né? E como sempre, ele também é um desses apoiadores, né, de que o STF deve ser fechado, de que os ministros têm que ser presos, né, os ministros lá do STF. E aqui, para a gente poder encerrar, eu quero até lembrar aqui vocês, ó, em reunião ministerial, que foi aquela reunião ministerial, aquela reunião absurda, né? Parecendo cachorros loucos, né? Weintraub sugere botar vagabundos do STF na cadeia. Olha só o que ele... As terminologias que são assim utilizadas por esse cara. Abraham Weintraub, ministro da Educação, pediu a prisão dos vagabundos, começando no STF, durante a reunião do dia 22 de abril entre o presidente Jair Bolsonaro e seus
ministros, né? Então, é o que eu tinha para dizer aqui hoje para vocês, mas contamos assim cada vez mais com a melhora no nosso país. Um abraço a todos e todas. Até uma próxima vez.